Esses são os 8 capítulos de um homem que nunca conheceu a Deus. Primeiro capítulo, ele era um neném e a mãe dele queria levar ele para consagrar ele no altar a Deus. Mas o pai dele disse, ele é apenas um bebê. E bebê tem que estar em casa, no berço ou no colo do pai e da mãe. Quando ele se tornou uma criança, a mãe queria que ele crescesse nos caminhos do Senhor, indo aos cultos com a mãe, mas o pai disse, criança não tem que estar em igreja, lendo Bíblia, aprendendo nada de religião. Criança tem que estar brincando. Esse foi o segundo capítulo do homem que nunca conheceu a Deus. No terceiro capítulo, ele era adolescente e a mãe quis levar ele para a igreja, para conhecer a Deus, para conhecer a Bíblia, para orar com ela. Mas o pai disse, ele vai ficar comigo, ele tem que aprender a ser homem e não a ser crente. Quando ele era jovem, a mãe convidou ele para ir na igreja, para orar, para conhecer a Deus, mas ele já não precisava mais do pai para dizer não para Jesus. Ele mesmo disse, eu sou jovem, eu quero saber de festa, de bebida e de mulher. Esse é o quarto capítulo do homem que nunca conheceu a Deus. E a esposa dele era cristã e chamava ele para orar em casa, para ler a Bíblia em casa, já que ela sabia que ele nunca colocaria o pé na igreja. E ele dizia não para a esposa, eu não acredito em oração, a Bíblia é apenas um livro de histórias que nunca aconteceram. Esse é o quinto capítulo do homem que nunca conheceu a Deus. Ele teve um filho e a esposa queria muito que o filho fosse consagrado no altar. Ele disse, quiseram fazer isso comigo, mas o meu pai não deixou. E como o meu pai não deixou, eu não fui, o meu filho também não vai. Ele vai ficar domingo, é aqui no meu colo. A esposa chorou muito e o filho também não foi consagrado, assim como ele também não foi consagrado no. Esse é o sexto capítulo do homem que nunca conheceu a Deus. No sétimo capítulo, teve uma célula na casa do seu vizinho. O vizinho foi lá, convidou ele para participar da célula, quinta-feira, 21h, mas ele disse que ele não gostava dessas coisas de crente. E ao invés de ir para a célula, ele ficou em casa vendo futebol. Esse é o sétimo capítulo do homem que nunca temeu a Deus. Ele viveu a vida assim, até que se tornou um idoso de 85 anos, muito enfermo, doente, e pegou uma doença pior ainda e acabou morrendo. No seu velório, o seu filho, que tinha seguido os caminhos da sua mãe, se aproximou do corpo do seu pai no caixão e disse, que pena, papai. O senhor cresceu longe de Deus, viveu longe de Deus, morreu longe de Deus e agora é muito tarde para o senhor buscar Deus. É uma pena que o Senhor morreu longe dos braços de Jesus. Cuidado para que essa história dos 8 capítulos do homem que viveu longe de Deus a vida toda venha a ser a sua história. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A pergunta é em qual capítulo da sua vida você está? O Senhor te chama, buscai-o hoje, talvez o amanhã não chegue para você. Vamos falar com Jesus agora. Venha entregar sua vida para Ele